A paz do Senhor, boa noite, meus amados e queridos, pessoas que se inscreveram já aqui nesse canal, Missionária Bispo, que vocês possam compartilhar esse vídeo para a glória do Senhor, para que pessoas sejam alcançadas, pessoas sejam libertas, pessoas que aceitem Jesus como seu único, suficiente Salvador, porque não existe outro caminho a não ser Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então nós estamos aqui, aleluia, falando desse Jesus que liberta, que salva. E vamos ter um exemplo aqui de 3 homens, que está escrito aqui no Novo Testamento. E esses 3 homens trazem grandes exemplos de vida para nós. Aleluia. E através desses 3 homens nós vamos aprender mais, a buscar mais, a nos preparar mais para irmos ao encontro do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. O primeiro homem, Pedro. Nós sabemos que Pedro era discípulo de Jesus, andava com Jesus. Ele era convertido, ele seguia o mestre, mas chegou um momento, perto, já próximo à morte do nosso amado Jesus, e Jesus falou que ia passar por sofrimento, ia ser morto, e Pedro disse que jamais negaria ele, que estaria com ele em qualquer lugar, não ia o deixar. E Jesus falou para ele: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Aleluia, isso é muito forte. Pedro, como um servo do Senhor, Pedro, como era um discípulo mais amado do Senhor, ouvir aquilo. E no exato momento em que Pedro estava ali, que levaram Jesus para ser preso, ali prenderam Jesus, colocaram coroa de espinho, trocaram-lhe as vestes, rasgaram-lhe a veste. Perguntaram a Pedro se Pedro era um seguidor de Jesus. Chegou outro, perguntou se Pedro era seguidor de Jesus. É tu que segue ele, tu não é discípulo dele? E assim 3 vezes perguntaram a Pedro. E quando Pedro disse: não, eu não sou, o galo cantou. E aí ali Pedro caiu em si e entendeu que o mestre tinha falado que ele iria negar. Olha só, meus amados, quantas vezes nós negamos Jesus, quantas vezes nós o negamos. Não negamos só quando prometemos algo a Ele, não, é quando pecamos. Nós o aceitamos, estamos servindo a Ele na sua casa, levando o Evangelho, e muitas vezes negamos a Ele, às vezes mente, às vezes peca, faz coisas que não agradam, então você está negando Ele. E Pedro, naquele exato momento, ele negou a Jesus e ele se arrependeu. Ele se arrependeu e Jesus o perdoou. E Jesus continua perdoando. Não importa o pecado que você cometeu. Não importa, mas se você pedir perdão a Ele, com certeza Ele vai te perdoar, porque Ele perdoa a Pedro. Ele não vai jogar fora nenhum que vá até Ele. De maneira alguma, o que o Pai deu, Ele vai lançar fora. Ele disse: todos que vêm a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. E Pedro era um dos discípulos mais amados do Senhor. E ali ele recebeu o perdão do Senhor. Pedro já era salvo. Aleluia. Pedro já era crente em Jesus. Ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. Mas na fraqueza, o medo da morte, ele negou Jesus. E mais lindo ainda, que ele, depois que Jesus morreu, ele ressuscitou e foi ao céu. Pedro ficou levando a palavra do Senhor com os outros discípulos e morreu por Jesus. Ele não negou Jesus. Ele negou a Jesus para deixar um exemplo para nós. Porque como humanos fracos, nós somos falhos e erramos. Mas não esqueça que Ele é fiel e justo para perdoar. E de maneira alguma Ele vai te lançar fora. Isso é maravilhoso. Se você é servo do Senhor e está fazendo algo que não agrada
então saia desse caminho, desista. Aleluia, não negue a Jesus. Porque no momento que você se arrepender, Ele te perdoa. Não deixes para se arrepender na última hora, mas antes, porque o amanhã não nos pertence. Outro grande exemplo temos é de Zaqueu. É maravilhoso. Pedro já conhecia Jesus, como eu conheço, você conhece. Pedro já conhecia. Zaqueu não era um pecador, um publicano. Ele ouvia comentários sobre Jesus, um galileu que curava, expulsava demônios, paralíticos andavam, até mortos ele tinha ressuscitado e ele queria conhecer esse Jesus. E naquele dia uma grande multidão seguia Jesus e Zaqueu era de pequena estatura, ele subiu em uma árvore e ele não sabia que Jesus já sabia que ele estava ali esperando por ele. Então quando Jesus se aproximou, que olhou, disse: Zaqueu, desce, que hoje eu quero pousar na tua casa. Aleluia. Foi de imediato. Zaqueu não demorou, ele desceu e levou Jesus até a sua casa. Ele o aceitou, Jesus. Jesus, aleluia, se ofereceu para Zaqueu. Foi Jesus que fez o convite para Zaqueu. Zaqueu, eu quero hoje pousar na tua casa. E Zaqueu, naquele momento, aceitou e levou Jesus para a casa de um pecador. Jesus foi à casa de um pecador porque Jesus veio salvar aqueles que estavam perdidos. E naquele mesmo dia foi salvo Zaqueu e sua família. Aleluia! É isso que Deus faz. Ele veio salvar aqueles que estavam perdidos. Os salvos já estão guardados. Se peca, peça perdão e Ele perdoa. E Zaqueu, daquele dia em diante, ele foi servir ao Senhor. Ele renunciou todas as coisas que fazia de errado. Aleluia, ele era um publicano, tinha muito dinheiro, riquezas, porque tirava de outros. Aleluia, cobrava imposto e conseguia dinheiro, era rico. Mas ele se desfez, foi servir a Deus. E não é diferente hoje. Quantas vezes o Senhor, aleluia, pede para entrar na sua vida, pede para que você o aceite como Senhor e Salvador. Bate no teu coração e você continua ali amarrado, pensando que é tudo para sempre. Mas amanhã pode ser muito tarde. Então nós devemos fazer como Zaqueu fez. Abrir a porta do nosso coração e dizer: Jesus, vem morar. Meu coração é teu, aleluia, minha vida é tua, minha casa é tua. Eu não tenho nada se o Senhor não estiver comigo. Foi assim que Zaqueu fez. Aleluia, ele estava querendo só com curiosidade, mas ao receber o convite do mestre, ele aceitou. Então hoje, aonde você estiver, não duvides quando o Espírito Santo tocar em teu coração. Aceita enquanto é tempo. Outro homem maravilhoso, o amor de Deus por nós, foi o ladrão da cruz, lá na cruz. Nós sabemos que tinha 2 ladrões ao lado do mestre. E naquela hora agonizante, ele sabia que ia morrer. E ele reconheceu que ele era um pecador. Ele matava, ele roubava, mas quem estava ali no meio era santo. Era Deus, era o Filho de Deus. Nós sabemos que Jesus era homem, Deus, 100% homem, 100% Deus. E ali na cruz do Calvário, ele estava como homem, ele estava sendo crucificado por nossos pecados, por mim e por você. E aquele ladrão estava ali ao lado, ele sabia que ele estava sofrendo tudo aquilo inocente, mas ele estava ali porque devia. Ele era um bandido, ele matava, ele roubava, mas naquele momento ele reconheceu e disse: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres em teu paraíso. Ele reconheceu na hora da morte e o Senhor disse: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Então não vamos esperar para aquele último momento como aquele ladrão.
Porque muitas vezes não dá tempo de nos arrependermos e nos convertermos e nos entregarmos ao Senhor. E aquele ladrão teve uma grande sorte pelo amor imensurável do Mestre. Aleluia! E naquela hora, Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O outro ao lado não quis nem saber, sabendo que ia morrer, como tem hoje muitas pessoas, sabendo que está perecendo, está no pecado, não tem outra maneira de sobreviver, sabe, se morrer não vai ter salvação e continua errando. Foi a mesma coisa daquele ladrão que estava ao lado do Senhor. E aquele ladrão, ele morreu sem ter salvação. Porque na incredulidade dele, Jesus não era o Senhor. Ele não reconheceu ele como Senhor, como Salvador, como Deus. O outro reconheceu que não era nada sem ele e o aceitou. E no mesmo dia estava com Jesus no paraíso. E nisso tudo eu quero te trazer esta mensagem. Hoje é o dia aceitável de salvação. Amanhã nós não sabemos como vamos estar, se estamos aqui ou não. Devemos viver o dia de hoje como se o Mestre fosse voltar amanhã. Procurar nos santificar. Se errarmos como Pedro errou, se reconcilie com Ele. Peça perdão dos seus pecados, que Ele vai te perdoar, Ele vai te abençoar e você vai erguer a cabeça e vai sair pelo mundo dizendo que Ele salva, que Ele cura e Ele perdoa pecado e que Ele está voltando. E se você ainda está no pecado, está cego espiritualmente, como Zaqueu estava, eu vou te dizer, abra a porta do teu coração para que o Espírito Santo possa fazer morada. Porque Jesus está voltando e Ele está de braços abertos. E Ele está te fazendo um convite. Ele está querendo entrar na tua casa, na tua vida. Não endureças a voz de Deus. Aleluia! Se você abrir a porta do seu coração, Ele vai entrar em sua casa e vai cear com você, como fez com Zaqueu. Ele está voltando. Ele veio buscar, salvar os que estavam perdidos. Ele não veio atrás dos que são. Aleluia, foi do pecador, daqueles que estão na sarjeta, daqueles que não têm valor nenhum, porque só quem pode nos dar valor, nos valorizar é Jesus. E eu vou te dizer, aleluia, não há outro caminho senão Ele. Entrega a tua vida ao Senhor. Confia nele, tudo Ele fará. Ele é o Deus do impossível. Ele faz com que as coisas impossíveis se tornem possível da maneira que Ele quer, na hora que Ele quer. Ele só quer que você não perca a fé. Aceite Ele como Senhor. Aleluia, para que um dia você possa entrar na cidade pelas portas, contemplar o Deus da tua salvação. Não vamos esperar como ladrão, porque talvez você possa pensar, na última hora da minha vida, eu me arrependo e sou salvo. Não, porque muitas vezes não tem chance. O ladrão, ele teve chance ali na cruz. Ele reconheceu que era um pecador. Ele reconheceu que se morresse ali, iria para a condenação para sempre. Eternamente iria viver, não teve paz na terra e também na vida futura não ia ter. Mas no momento em que ele viu aquilo que não era nada e que estava ali no meio dele, era o Filho de Deus e podia garantir a ele salvação, ele pediu perdão dos pecados e disse, hoje mesmo eu estarei contigo, Senhor, me perdoa, tem misericórdia de mim. E o Senhor disse, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. E esse ladrão se converteu e foi morar com o Senhor no paraíso. Enquanto o outro não quis. Isso existe, essa classe de pessoas. Pessoas que não querem saber do amor de Deus. Muitos não querem nem falar de Jesus. Muitos às vezes ouvem o convite e diz, quando alguém diz, você quer aceitar Jesus? Fica com vergonha. Você já imaginou
Como é que fica o nosso amado Jesus quando você nega a Ele e diz que não quer Ele como Senhor e Salvador de sua vida? Hoje Ele está às portas e Ele quer te salvar. Aleluia! Aceite Ele enquanto é tempo, porque amanhã pode ser muito tarde. Ninguém sabe a hora que o Mestre vai voltar, mas Ele vai voltar para nos buscar. Engrandecido seja esse Deus. Pai querido que estás no céu, Santo de Israel, eu entrego, Senhor, todos os inscritos, Senhor, desse YouTube. Fala com eles, Senhor, profundamente. Ó Pai, para que possamos ser fiéis, para que possamos estar em Tua presença, Senhor. Para que se errar, na mesma hora se arrependa e peça perdão dos seus pecados. Ó Deus, também abençoa aqueles que ainda não te aceitaram, que venham te aceitar e te confessar como um único suficiente Salvador, porque o Senhor está voltando. Não deixe para a última hora, porque a última hora pode ser tarde. Eu te agradeço, Senhor, por todas as coisas, pelas bênçãos concedidas, Senhor, por essa oportunidade de levar a Tua palavra. Repreende, Senhor, todo o mal, toda obra das trevas. Ó Pai querido, eu te peço que na autoridade do Teu nome, Senhor, todas as forças contrárias, Senhor, de nossas vidas, sejam repreendidas no nome de Jesus. Amém, aleluia. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas nos livra do mal. Porque Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz amém. Engrandecido seja o Senhor. Vamos viver o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Vamos viver a noite de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Vamos nos preparar. Não vamos deixar para a última hora, porque pode ser bem tarde. Aleluia! O Senhor te abençoe. Que o amor de Deus e a consolação do seu Espírito Santo esteja conosco hoje e para todo sempre. E você diz amém. Aleluia, engrandecido seja o Altíssimo. Compartilhe esse vídeo, seja um evangelizador. Que grandes bênçãos o Senhor tem para você. Aleluia.